Tá aí, beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Vamos falar com vocês um pouquinho sobre reforço de gola, tá? Esse vídeo é um vídeo mais explicativo, né? Tirando dúvida para aquelas pessoas que querem fazer, que não sabem qual máquina comprar, que tipo de aparelho comprar. Eu vou tentar dar algumas dicas aqui para vocês e até desmistificar algumas coisas sobre qualidade e reforço. A gente tem mania de falar que reforço é só aquele viezinho que coloca, ou então um viés de ombro a ombro, né? A gente fala a máquina de reforço, o reforço de gola e tal. E não, gente. O reforço, tem várias formas de você fazer o reforço, que nada mais é que um acabamento diferente na sua camiseta para que ela fique diferenciada. Isso não quer dizer que a qualidade aumenta ou diminui. O que faz a qualidade de uma peça é o tipo de material que é usado, o tipo de processo, o tipo de profissional que está fazendo, o tipo de modelagem, né? A forma com que é revisada. A qualidade está em não ir defeito para o cliente, em aplicar esse ou aquele acabamento. Então, dito isso, eu vou falar sobre o reforço. Gente, para se reforçar, né, para fazer um acabamento numa gola, tem várias coisas que a gente usa. Pode pespontar, e o pesponto pode ser feito com 1, 2 ou 3 agulhas. O pesponto pode ser feito até mesmo com a máquina reta, isso na gola individual. A gente tem também o pesponto com 1 agulha na galoneira, com 2 agulhas na galoneira, a gente tem pesponto com 3 agulhas na galoneira, a gente tem pesponto com 3 agulhas e trançador na galoneira, que também é um reforço e é um acabamento diferenciado na peça e que vai agregar um diferencial na sua peça. A peça vai ficar diferente, vai se destacar por essa diferença. Muitas das vezes a pessoa pensa que é só o reforço na gola e que isso é que faz a qualidade, que não é. Não é isso, tá? Isso é só uma forma de acabamento que a gente adere para a nossa produção. Bom, vamos falar sobre reforço de gola. Quais as formas de reforço nós temos? Nós temos o reforço que é muito comum de ser feito, que é o de overlock, é onde você passa um viés de 1 centímetro do encontro aqui da costura do pescoço até o outro lado, tá? Que a gente chama de pé de gola. Ele é um viés que é passado só na parte do pescoço, na metade para trás, não é passado na frente. Isso porque fica mais bonito na parte de trás e também a camiseta ela é feita para ceder a gola. Então, se você não faz sentido você fazer um viés de fora a fora na frente da peça. Esse reforço pode ser feito na Uber e esse que é com aparelho, e você pode fazer ele também na galoneira. Na galoneira, você pode usar ele em um aparelho 3 que vira 1, e no caso da Uber, você faz o viés e vem na reta, faz o pesponto, que é o tombamento desse viés. No caso da galoneira, você passa o viés da mesma forma que você faz na Uber, e depois vem na reta e faz esse tombamento também, fazendo aquele reforço, aquele viezinho na parte de trás. Para vocês que nunca viram, no canal tem, é uma das primeiras coisas que eu ensinei, acho que eu ensinei isso aí, todos esses reforços. Pesponto na gola, até tem um outro reforço que é aquele personalizado, que a gente coloca um cordão, tem ensinado aí, embora eu tenha feito com um branco, tá? Mas a gente fez até recentemente aqui umas peças para Mormai, um mostruário para Mormai, onde eu usei um cadastro personalizado, e aí a menina no Instagram viu, queria que era uma peça exclusiva e era um cadastro personalizado. Você pode passar também como reforço um cadastro personalizado. Tem muita camiseta que tem isso. Você olha, está escrito o nome da marca aqui atrás. Nada mais é do que um cadastro personalizado. A forma de fazer eu já mostrei aí no canal. Agora a gente vai falar sobre reforço de ombro a ombro, né? Que muita gente vai atrás de mim, minha galoneira dá para fazer reforço ombro a ombro? Às vezes lá no particular, e às vezes a gente tenta explicar a pessoa, mas ela não consegue entender. Não, gente, na sua galoneira comum não dá para você fazer ombro a ombro. Por que não dá? Porque a sua galoneira trança a costura. A única forma, a gente que é mais velho na costura, quem é mecânico aí, mais antigo, sabe disso. Antigamente a gente modificava a galoneira, foi assim que surgiu
a máquina de reforço, que a gente modificava a galoneira e aí a gente deixava ela com 2 agulhas e aí a gente fazia a modificação embaixo para que ela costurasse e fizesse o reforço. Então, os primeiros reforços de ombro a ombro foram feitos na galoneira, mas a galoneira só fazia aquilo. Aí a galoneira é uma máquina mais cara, então hoje em dia a gente tem uma máquina mais em conta que é a de ombro a ombro, a máquina de TAP ou a máquina de reforço, cada lugar fala de um jeito. Eu conheço como ombro a ombro, mas para mim seria mais correto dizer máquina de reforço, tá? Que é uma máquina reta de 2 agulhas que vai fazer isso. Para isso ela tem um calcador como esse aqui, um calcador como esse, e vocês vão ver aqui, ó, por baixo, vou colocar aqui, ó. Vocês vão ver que elas têm agulhas diferentes. Tem muita gente que confunde essa máquina com a pespontadeira. Dito isso, tem casos aqui no canal até que costureiras de lingerie compraram essa máquina para poder fazer taquara, achando que estava comprando uma pespontadeira. E parecem muito, mas não é. Então a pespontadeira ela faz o ponto fixo, assim como a reta, que é o ponto com 2 linhas. Já a máquina de ombro a ombro, ela trabalha como a galoneira, com ponto corrente. Ao contrário de ter lançadeira, ela tem 2 loopers. Júlio, você falou no começo que você nunca fez, porque você não faria, porque não sei o quê. Gente, não é um caso de eu não fazer. Se me cobrir o meu custo, eu faço. Só que a minha produção, ela muda quando eu vou fazer o reforço de ombro a ombro. Então, para mim poder fazer um reforço de ombro a ombro, alguns processos para mim seriam viáveis de colocar. Quem quer fazer ombro a ombro, eu já falo com eles, olha, compra uma máquina de gola para você aplicar a gola em anel, uma overlock só para gola, vai aumentar muito sua produtividade, e compre mais de uma máquina de viés de ombro a ombro ou de reforço. Por quê? Porque você vai precisar de mais de uma máquina para dar uma produção que seja satisfatória. É o meu ponto de vista. Na minha produção não encaixa, prefiro 1000 vezes fazer vários outros tipos de acabamento do que fazer um ombro a ombro, porque não fica viável para mim comprar e colocar uma máquina aqui só para fazer isso e colocar uma costureira, uma só costureira só para isso. Então, às vezes, o cara vai atrás da costureira achando que ela tem uma pespontadeira que é feito assim. A gente até consegue, só que você tem que entender o seguinte, a malha estica, e você vai colocar linha no seu ombro a ombro. Então, quer dizer, linha é diferente de fio. A pespontadeira tem um ponto diferente da ponto corrente. Então, o certo seria ter uma máquina de ombro a ombro para fazer reforço, tá? Eu, em confecção que tem 2, 3 costureiras, eu não acho viável, não vejo como ganhar dinheiro fazendo um ombro a ombro, né? Mas é a minha forma de pensar. Talvez fique lucrativo para a costureira que você queira. Ou então, não é que eu não gosto, é que muda o meu processo de fechamento. Então, eu tenho mais produtividade, às vezes fechando toda a peça, fazendo um reforço, do que fazendo um ombro a ombro. E é por isso que é muito difícil você encontrar uma costureira com uma máquina de ombro a ombro. Quer investir no ombro a ombro? Mude o processo de produção dos seus profissionais para trabalhar no processo para ombro a ombro, que é um processo de fechamento diferente. Ou seja, fecha-se os ombros, coloca-se a gola para só depois acabar a peça. E nós fazemos diferente. Nós podemos fechar toda a peça, até dar a bainha e depois só colocar a gola, indiferente do processo que a gente usa, tá? Então, fica uma dica aí para vocês. Que a camiseta perde qualidade por não ter ombro a ombro é uma lenda urbana. Acabamentos a gente pode colocar vários. Reforço de gola, existe vários, né? O processo que você vai aderir pode ser na over ou na galoneira, né? São 2 processos mais rápidos para você fazer. Você pode fazer a peça inteira e já só no final da peça fazer isso aí. Já no caso da ombro a ombro, você tem que fazer primeiro isso para depois fechar a peça, tá? Então, aí que está o pulo do gato. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Então, fica a dica. Eu até tenho uma amiga aqui que trabalha com lingerie, né? Lingerie também é outra coisa que o pessoal às vezes vem falar comigo. Fazer taquara na galoneira, taquara na reta. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, taquara na pespontadeira. No caso de fazer na galoneira o ombro a ombro, é possível? É possível, mas você vai gastar mais atualmente do que comprar uma máquina, porque antigamente a gente fazia na galoneira, tá? A gente, quando começou a fazer esse ombro a ombro, foi na galoneira que nós começamos. Então, para mim,
É só uma questão de quanto eu ganho e de qual é o processo que eu vou fazer. Uma não tem qualidade melhor do que a outra, ou um tipo de reforço não tem qualidade, ou tem mais qualidade que o outro. A qualidade não está nisso, a qualidade está no tipo de peça que você está fazendo, no tipo de modelagem que você está fazendo, no que você está agregando, né? Porque assim, às vezes até com uma reta só e colocando só um reforço com um cordão personalizado, a peça ganha mais qualidade ou mais valor do que uma que tem ombro a ombro e é feita de PV. A qualidade está no tecido que você usa, no profissional que você tem. Então fica essa dica. E o acabamento, gente, ele é livre. Eu posso fazer uma com ombro a ombro, você pode fazer uma com reforço só na gola, a Maria lá pode fazer uma só com pesponto, e a da Maria, que só tem o pesponto, tem mais qualidade que a minha e a sua junto. Porque a Maria está fazendo com material bom, com a costura boa, com a linha correta, com a agulha correta, com o processo correto, num tempo melhor que o nosso e está lucrando muito melhor que nós. Se vocês querem trabalhar com ombro a ombro, não tem outra. É a máquina de reforço, tá? O processo é diferente, então você tem que se adaptar ao processo. Não vai querer que a costureira tenha essa máquina, porque talvez para ela não é tão lucrativo. Mas tem costureira que tem e só faz isso. Então ela se adaptou a isso. Então é uma questão de adaptação. Agora, querer que faz na reta, igual vocês que estão iniciando a costura, né, que vê as coisas sendo feitas. Quando você olhar um vídeo, a pessoa está fazendo naquela máquina, você tem que ter aquela máquina para fazer aquilo que ela está fazendo. Não é uma peça, não é uma máquina, não é uma opinião de ninguém. Você tem que ter a opinião daquela pessoa para ver. E aí aquela pessoa tem que te dar um suporte. Você não pode ir só pelo que você está vendo, porque você tem que pensar que você tem que ganhar dinheiro nisso, tá? Então é aí que está o pulo do gato. E às vezes eu vejo muita gente, às vezes, querendo fazer coisa que às vezes não é lucrativo. O reforço de gola da Polo é feito na Over. E aí, qual que tem mais qualidade, uma ombro a ombro ou uma Polo? Nenhuma das duas. Espero ter esclarecido. Da ombro a ombro. Você vai ver que uma agulha é para frente, a outra para trás, tá vendo? Uma está adiantada da outra. No caso da pespontadeira, é assim, tá? Eu queria fazer biquíni, será que essa dá para me fazer biquíni também? Não, aí nesse caso você tem que ter uma pespontadeira e você tem que modificar isso. Aí dá para me fazer na minha galoneira? Dá para você fazer uma gambiarra, fazer uma produção, para ganhar dinheiro mesmo? Aí não dá, tá ok? Então é o certo pelo certo. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui.